Olá, para quem está aí começando no desenvolvimento de software, sabe? E dá de cara com aquele monte de dados para processar, a pergunta é sempre a mesma. Como fazer isso rápido, né? De forma eficiente. E aí que o Apache Spark, especialmente usando o PySpark para a galera do Python, entra como uma ferramenta super poderosa. Hoje, a gente vai fazer uma análise mais a fundo num conceito-chave para performance no Spark, o particionamento de dados. Vamos focar especificamente em duas funções para mexer com isso: Repartition e Coalesce. A nossa conversa aqui se baseia, olha, em artigos técnicos bem legais, vídeos explicativos e também o que o pessoal discute nos fóruns de desenvolvedores. Então, vamos lá desvendar isso. Isso aí. Para começar, o que são essas partições? Imagina pegar aquele seu dataset gigante e dividir ele em, como se fossem pedaços lógicos, sabe? Blocos menores. O Spark, então, ele processa essas partições em paralelo. Ele distribui o trabalho entre diferentes máquinas, os nós do cluster, onde rodam os executores. Geralmente, mais partições significa que dá para fazer mais coisa ao mesmo tempo, mais paralelismo. Um tamanho que a gente vê muito por aí como ponto de partida é tipo 128 megabytes por partição. Ah, interessante. E o ponto crucial aqui é como essa divisão afeta tipo direto na velocidade. Se está bem distribuído, o trabalho flui bem rápido. Entendi. Mas aí, imagino que nem sempre fica tudo distribuído igualzinho, né? Vem aquele problema do data skew, o desbalanceamento que o pessoal fala. Basicamente é quando alguns processadores, os executores, recebem, tipo, muito mais trabalho que outros. Acertei? Exatamente. E a consequência disso é que o processo todo fica lento. Fica todo mundo esperando aquele coitado daquele executor sobrecarregado terminar. Poxa. E se a gente tem esse problema, esse desbalanceamento, o que as fontes que a gente viu sugerem? Como o Spark ajuda a reorganizar isso? É aí que entram o Repartition e o Coalesce. Tem uma analogia boa num dos blogs que compara as partições com caixas de documentos. Usar repartition seria como esvaziar todas as caixas e redistribuir os documentos num número novo de caixas. A ideia é buscar um tamanho mais parecido entre elas. E o Coalesce? Já o Coalesce seria mais como simplesmente juntar algumas caixas que já existem para ter menos caixas no total, sem necessariamente ter que esvaziar e organizar tudo, sabe? Entendi. A analogia ajuda bastante a pegar a diferença principal. Mas, na prática, como elas funcionam? Vamos começar pelo repartition, pode ser? Claro. O repartition, ele permite tanto aumentar quanto diminuir o número de partições para um valor específico n. Para fazer isso, ele precisa fazer uma redistribuição completa dos dados. Isso passa por todos os executores do cluster. Essa operação é o tal do full shuffle. Shuffle. Isso. O lado bom é que isso geralmente cria partições com tamanhos bem equilibrados, o que é ótimo para o paralelismo. Ah, e tem também aquela configuração spark.sql.shuffle.partitions. Ah, sim, já ouvi falar. Ela controla o número padrão de partições depois de operações que já causam shuffle naturalmente, tipo joins e agregações. Entendi. Mas essa redistribuição total, o shuffle, isso soa caro, pesado para o sistema. Quer dizer que a gente tem que usar repartition com cuidado. Ou tem cenários onde vale a pena pagar esse preço? Exatamente. O shuffle é custoso. Ele envolve mover dados pela rede e rede é sempre mais lenta que processamento local. Por isso, o repartition é recomendado quando o benefício justifica esse custo. Por exemplo, para aumentar o paralelismo, ou seja, ter mais partições, para corrigir um desbalanceamento muito forte, o skew, antes de operações como joins, ou talvez depois de filtros que deixaram algumas partições quase vazias. Faz sentido. Nesses casos, o ganho de performance por ter tudo equilibradinho pode sim superar o custo do shuffle. E o Coalesce? Como ele se compara? Bom, o Coalesce N, ele serve só para diminuir o número de partições para N. A grande vantagem dele é que ele tenta minimizar o shuffle ao máximo. Ele tenta combinar partições que já estão no mesmo executor, sabe? Para evitar mover dados pela rede. Isso faz ele ser bem mais rápido e leve que o repartition, quando o objetivo é só diminuir as partições. Ah, então ele é mais eficiente para reduzir.
Isso. A desvantagem é que, como ele não redistribui tudo, as partições que sobram podem acabar com tamanhos bem desiguais. E aqui tem um ponto super importante que o pessoal discute muito em fóruns, é quase uma pegadinha, o Coalesce pode acabar limitando o paralelismo da etapa inteira de processamento onde ele é usado. Como assim, da etapa inteira? Pensa numa etapa, um stage no Spark, como um conjunto de tarefas que ele consegue fazer sem precisar de um shuffle no meio. Se você usa Coalesce em 10 no final dessa etapa, às vezes até as operações que vieram antes dentro da mesma etapa podem rodar com no máximo 10 tarefas em paralelo. Nossa, isso é contraintuitivo mesmo. E como alguém começando agora poderia perceber que o Coalesce está limitando mais do que deveria? A melhor ferramenta para isso é Spark UI, a interface web do Spark. Lá dá para ver as etapas, o número de tarefas em cada uma, como os dados estão distribuídos. Se uma etapa inteira está rodando com poucas tarefas depois de um Coalesce, pode ser isso. Comparar o tempo de execução com e sem o Coalesce também, claro, ajuda bastante. Excelente dica. Então, resumindo as dicas práticas que a gente pensou das fontes. Se precisar aumentar partições ou quer garantir o máximo de equilíbrio, mesmo pagando o preço do shuffle, vai de repartition. Agora, se o objetivo é só diminuir as partições de forma mais rápida e barata, aceitando o risco de desbalancear um pouco e talvez limitar o paralelismo da etapa, aí o Coalesce pode ser a melhor opção. Certo? Perfeito. E sobre o tamanho ideal das partições, né? Uma regra geral que aparece bastante é mirar algo entre 100 MB e 512 MB, talvez até 1 GB por partição. E por que essa faixa? É um equilíbrio. Partições muito pequenas geram muita sobrecarga para o Spark gerenciar tantas tarefinhas. Já partições muito grandes podem demorar demais para processar ou, pior, estourar a memória do executor, o famoso erro de out of memory, o OM. Claro que com hardware mais moderno, mais memória, partições maiores, perto de 1 GB, podem ser até mais eficientes, desde que caibam tranquilamente na memória do executor, né? Falando em erro de memória, a gente viu nos fóruns o pessoal comentando um erro clássico de iniciante. Usar Coalesce 1 ou Repartition 1 para gerar um arquivo só de saída com muitos dados. Isso força tudo para um único execupor no final, que aí não aguenta e, bum, falta de memória. É sempre bom checar quantas partições tem, .rdd.numPartitions, e dar uma olhada na Spark UI para entender o que está rolando. Com certeza, é fundamental. Então, o que a gente tira disso tudo? Para quem está começando a lidar com esses grandes volumes de dados no Spark, entender a diferença, os custos, os benefícios do Repartition e do Coalesce não é só um detalhezinho técnico. É um passo essencial para escrever um código que seja realmente eficiente, que não fique se arrastando ou quebrando do nada. Exatamente. E para fechar, uma reflexão que meio que surge dessa análise toda. Além de só pensar em aumentar ou diminuir o número de partições, como será que o tipo de operação que você está fazendo ali naquele ponto do código, sei lá, um filtro simples que talvez não mude muito a distribuição, versus uma agregação complexa que naturalmente já causa um shuffle pesado, como isso poderia influenciar a sua decisão entre usar Repartition ou Coalesce especificamente naquele momento? Fica aí a provocação, né, para investigar mais a fundo no próximo projeto Spark.